Olá você, seja muito bem-vindo a mais um comentário da lição. Quarta-feira, meu povo, é o dia do momento hipertexto. Mas antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue a sua lição, pegue a sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E quero convidar você a fazer parte aqui do nosso canal, se inscrevendo e ativando o sininho para você sempre receber as notificações quando os vídeos são postados aqui no canal. Eles saem de domingo a sexta-feira, às 5 horas da manhã. Também deixe seu like, comente e compartilhe, porque tudo isso ajuda muito o canal a crescer e alcançar mais pessoas para Cristo. Como eu disse, quarta-feira é o dia do momento hipertexto, ou seja, é aquele dia que nós temos textos que correlacionam com o texto ou com o tema principal da semana, e também temos a nossa rede semântica. Ismael, o que é rede semântica? Não sei o que é isso. Calma, meu jovem, calma, minha jovem, que eu já vou te explicar. Rede semântica nada mais é do que um joguete de palavras, uma associação de palavras, onde nós temos uma palavra-chave e partindo desta palavra-chave, nós fazemos associação com outras palavras que vêm à nossa cabeça quando nós olhamos para essa palavra-chave. Por exemplo, a palavra-chave desta semana é a palavra mundo. E aí, qual é a sua rede semântica? Quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra mundo? Faz o seguinte, posta lá no seu Instagram, marque o @geraçãochamar, igualzinho está aparecendo aqui embaixo, e também me marque @Ismael_Nunes, que também está aparecendo aqui embaixo, para que eu e toda a equipe de geração possam ver a sua rede semântica, possam ver quais são as palavras que você associa quando você olha para a palavra mundo. Também deixa nos comentários aqui, porque sempre é muito gostoso e você ajuda outras pessoas a entender mais sobre a rede semântica com o seu comentário, além de fazer uma classe muito gostosa aqui no YouTube. Eu, quando olho para a palavra mundo, na verdade vinha um questionamento na minha cabeça. Por que será que os cristãos têm receio de se envolver com o mundo? Por que será que nós, às vezes, olhamos para o mundo com certo medo de ir até ele? Será que nós temos em mente Salmos capítulo 1, Salmos 1, você pode olhar lá, vamos ler para vocês aqui, se você não conhece esse salmo, um salmo muito conhecido, mas eu ler para você aqui, Salmo 1, verso 1, diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a sua conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Tá vendo, Ismael? A Bíblia diz que eu não posso me envolver, que eu não posso estar no meio desse povo, mas não é bem assim que a Bíblia apresenta as coisas para nós. Então, na verdade, nós não devemos ter medo de nos envolver com o mundo. Nós não podemos ter no nosso coração este receio por dois motivos importantes. Primeiro, porque você vive no mundo. Você não está vivendo a parte de nada, tá? Então, as leis, as coisas, todas as pessoas que estão ao seu redor fazem parte do seu mundo, do seu convívio, do seu habitat natural. E também por causa de uma ordem que Cristo deu para nós, lá na grande comissão, que ele nos falou, nos ordenou para que nós fôssemos ao mundo, pregássemos, levássemos a sua mensagem, proclamássemos a verdade, que batizássemos e também ensinassem cada uma das pessoas em tudo aquilo que nós aprendemos dele. Tanto que Paulo faz um questionamento muito interessante lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 14 e no verso 15, ele fala assim, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Aqui, Paulo faz uma citação do livro de Isaías, do capítulo 5, para mostrar que eu e você temos que nos envolver com o mundo. Nós não precisamos nos assentar, quando o Salmo 1 fala ali para não se assentar na roda dos zombadores, ele está dizendo assim, você precisa ir ao mundo, mas você não pode ser totalmente influenciado pelo mundo. Lógico, e que em alguns quesitos, cultura, pensamentos, dependendo de onde você está, você acaba absorvendo este conhecimento. Então vamos pegar assim, por exemplo, eu moro aqui no Sudeste. Talvez você mora no Norte. Nossa cultura é totalmente diferente. Concorda comigo?
Talvez aqui o que nossa cultura aqui do estado de São Paulo está mais acostumado não é igual a tua cultura aí no Amazonas, para a parte de cima aí. Então pode ser que a nossa cultura seja diferente. Então o meio onde nós estamos inseridos ele é diferente. Porém a verdade de Deus é uma só. E eu preciso pregar a mensagem para onde estou inserido e você precisa pregar a mensagem aonde você está inserido. Porque senão eles não conhecerão Jesus, eles não saberão quem é Jesus. E aí você fala assim, Ismael, beleza, então eu preciso pregar o evangelho, tudo certo. Mas Pedro disse para mim que eu preciso escolher ali, né? E antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então eu não preciso respeitar lei nenhuma. Nós conversamos isso ontem sobre o porquê e como nós precisamos fazer isso. Se você não viu o comentário de ontem, recomendo que você clique no card que está aparecendo aqui em cima. Tá, mas Mael, então enfim, o que tem a ver isso? Vamos voltar ali o que Paulo diz lá no capítulo 13 do livro de Romanos, do verso 1 ao verso 7. Paulo escreve assim, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser por aqueles que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você praticar o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questão de consciência. É por isso também que vocês pagam imposto, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a este trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido. Se imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. O que Paulo está falando aqui, para você temer a autoridade é porque você está fazendo alguma coisa de errado. Por exemplo, se você foge da polícia é porque você está devendo alguma coisa. Normalmente, eu no meu serviço, quando eu vejo alguém correndo da viatura que eu trabalho, é porque a pessoa está com medo, está escondendo alguma coisa. Porque se você não tem medo, se você não está devendo nada, não tem por que você fugir da autoridade policial, por exemplo. Não tem essa necessidade. E é isso que Paulo está falando no livro de Romanos. Ele fala assim, você precisa obedecer à autoridade. Ele está reforçando aquilo que Pedro disse, ele está reforçando aquilo que Jesus disse. Se você segue as instruções bíblicas, você precisa ser um cidadão exemplar. Então, você tem que pagar seus impostos, você tem que se submeter às autoridades. Não importa quem está no poder, não importa se o viés político do poder é favorável ou não ao que você pensa. Se ele é o presidente, se ele ou ela é o presidente, ou se ele ou ela é o governador, governadora, deputado, enfim, prefeito, prefeita, enfim. Se nada do que ele faz vai contra o que a palavra de Deus institui, tá tudo certo. Agora, a partir do momento que ele começa a trabalhar contra a verdade bíblica, você precisa se posicionar a favor da verdade bíblica. Mas não porque você não concorda com o pensamento político X ou Y. Nós estamos chegando agora na época de eleição. Então, nós não podemos misturar política com viés político. Tá? Então nós, como cristãos, precisamos ser cidadãos exemplares. Nós precisamos pagar os nossos impostos. Nós não podemos ficar devendo no SPC ou Serasa. Nós não podemos sujar o nome de Deus, porque nós carregamos o nome de Deus e não o nosso nome. Então vamos entregar para cada um o que deve. Se eu preciso pagar meu imposto, vou pagar meu imposto. Se eu preciso pagar meu cartão de crédito, eu vou pagar meu cartão de crédito. Se eu preciso fazer todas as minhas coisas, eu vou fazer as minhas coisas. E se eu preciso prestar adoração a Deus, então eu vou prestar adoração a Deus. E essa adoração fica em primeiro plano. E todas as coisas vão vir consequentemente da minha vida particular de adoração. Então,
tudo aquilo que eu faço no particular, ela reflete no público. Então, se eu sou fiel no particular, eu sou fiel no público. Se eu sou obediente no particular, eu vou ser obediente no público. Se eu sou um cidadão exemplar no particular, eu com certeza serei um cidadão exemplar no público. Então você, meu jovem, você, minha jovem, que está me assistindo, não misture as coisas, não confunda. Você não deve bater de frente com a autoridade política, com nenhum tipo de autoridade, simplesmente porque você não concorda. Você só pode e você só deve se posicionar quando a autoridade for contra a vontade de Deus. Tá? E também não tenha medo de ir ao mundo pregar a mensagem, porque se eu e você fecharmos o nosso grupo dentro da igreja e falar nós não vamos sair daqui para pregar a mensagem, primeiro a igreja morreu. Acabou o espírito missionário dela. Já pode fechar as portas que essa igreja morreu. E outro ponto, se eu não for levar a mensagem, as pessoas de fora não conhecerão a Deus, não conhecerão Jesus, não serão salvas, não conhecerão a verdade e não alcançarão aquilo que Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, pense nisso na próxima vez que você ficar em dúvida de ir ao mundo, tiver este medo, vá, se fortaleça no privado, vista a armadura de Deus, saia para combater, através da palavra de Deus, todo tipo de mal que você tiver na tua frente, porque Deus vai à frente. E respeite todas as autoridades. Dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E neste momento, convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pelo estudo de hoje, onde nós entendemos duas coisas importantíssimas, Pai. Que eu não preciso ter medo de ir ao mundo se eu me fortalecer na Tua palavra, se eu me fortalecer em Ti, Pai, se eu vestir da Tua armadura. Porque se eu me vestir da Tua armadura no privado, no público, eu viverei de acordo com os Teus ensinamentos e com a Tua vontade, Pai. Então, que o Senhor nos ajude a evitarmos, a não termos este medo de levar a Tua mensagem às outras pessoas. Que não tenhamos medo de ter vergonha de falar o Teu nome, de sermos cristãos lá fora e também de sermos cidadãos exemplares. Pai, que o Senhor possa nos dar sabedoria para sermos exemplo aonde nós estamos, independente da cultura, que possamos mostrar a única verdade de salvação que é na Tua palavra, Pai. E também que o Senhor nos auxilie a olharmos para as autoridades e não termos medo dela e nem desrespeitarmos nenhum poder, desde que este poder não vá contra a Tua palavra, Pai. Que quando este poder se posicionar contra a Tua palavra, que nós possamos se posicionar a favor da Tua palavra e acertarmos todas as consequências, pois o Senhor disse que quem não nega o Seu nome aqui na terra, o Senhor também não negará o nome dele nos céus, Pai. Então, que o Senhor nos dê sabedoria, nos fortaleça, Pai, para enfrentarmos todos os desafios, pois o Senhor sabe que nós somos fracos, falhos, Pai, e que o Senhor possa nos fortalecer, principalmente os jovens, que estão tão no meio deste fervo com final de escola, faculdade, serviço, Pai. Nós somos bombardeados pelas redes sociais. Então, abençoe cada jovem que está me assistindo neste momento, Pai. Me abençoe, me fortaleça também, para que eu possa continuar caminhando nos Seus caminhos. E tudo isso, Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal Geração, para você se inscrever num canal de qualidade, um canal onde nós conversamos sobre a lição dos jovens. Então vai lá, se inscreve no canal e ativa o sininho para você sempre receber uma notificação todas as vezes que os vídeos são postados aqui no canal Geração. Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do teu conteúdo, para dar aquela força para nós e também para o YouTube compreender que esse vídeo aqui é muito bom e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando ali no botãozinho de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também faça parte dos nossos grupos do Telegram e do WhatsApp, os links estão aqui na descrição do vídeo e clica aqui nessa playlist da Lição dos Jovens com mais conteúdo espiritual para a tua vida. Então é isso, galera, um forte abraço a todos e até mais!